Alô meus amigos, alô minhas amigas, bom dia! Esse é o canal Rumo ao Nada, seu canal de notícia, hoje 22/4. Pois é, gente, olha, você que ainda não se inscreveu, inscreva-se e vá ativando o sininho das notificações e deixando aquele like especial. Tá ficando complicado, tá cada dia mais difícil para o cidadão pobre, para o cidadão aposentado principalmente, mas a população como um todo, gente. O desemprego só aumenta, o governo está preocupado apenas com ideologia e de fazer uma coisa em caráter de urgência para geração de emprego, está em segundo plano. O governo está correndo desesperadamente para tentar formar uma base de apoio no Congresso Nacional para tentar votar essa PEC de número 6, ou seja, que se refere à reforma da Previdência, e enquanto isso o país está parado, gente. Não se vê uma vaga de emprego em lugar nenhum desse país, principalmente nas regiões mais pobres, né? Tipo região Nordeste, a região Norte, está ficando cada dia mais complicado. E o que o governo faz ao invés de tentar gerar emprego? Cortar benefícios assistenciais, cortar a aposentadoria por incapacidade, e a gente que trabalha com isso sabe muito bem o que isso representa, porque a cada R$ 1 investido em aposentadoria o governo ganha em torno de R$ 1,70 no comércio, ou seja, é geração de emprego, e cada benefício que o governo corta, seja ele assistencial ou não, são pessoas que provavelmente vão ficar desempregadas no município, ou seja, aquela pessoa que perdeu o benefício vai ficar desassistida pelo Estado, vai voltar a ser um miserável, e o comércio local vai acabar perdendo com isso, porque não vai ter aquele beneficiário fazendo compra no comércio local. E essa medida provisória, né, gente, cada vez ela tá deixando esse campo muito mais pífio, né? Olha, enquanto a medida provisória 871, que vai revisar cerca de 3 milhões de benefícios, está parada na Câmara, o governo de Bolsonaro encontrou uma forma de começar e ampliar o pente fino nos pagamentos do INSS. Todo mundo sabe, né, gente, essa normativa que foi publicada no dia 9, né, a gente já comentou sobre ela, né, a normativa interna do INSS, a 101, que regulamenta, gente, a MP 871. Nela constam regras que alteram a concessão de benefícios e expande o alcance do programa de revisão. Já alguns especialistas advertem que é preciso, gente, ter atenção redobrada e manter toda a documentação, né, que comprove a necessidade do benefício atualizado. Ou seja, você tem que ter laudos, exames, você que tem pensão por morte, gente, você que tem aposentadoria rural, meu Deus do céu, vá lá no seu baú, procura aquela documentação, tenha em mãos para poder se defender, né, gente, porque tá ficando muito complicado, né, gente. Entre as medidas, gente, dessa instrução normativa está a que determina a rápida devolução de recursos ganhos em ações que tenham sido revogadas pela própria Justiça. Antes tinha um prazo de 30 dias, agora um instituto que é apenas 10 dias, né, gente? Quando um segurado recebia algum benefício por meio de uma decisão judicial, o INSS podia fazer desconto caso a liminar fosse revogada, né? Isso já acontecia, né? Só que essa prática não era comum por considerar que foi um erro do próprio órgão, mas agora com a MP e por consequência com a instrução normativa, esse desconto nos benefícios será mais rápido, ou seja, você que por um azar foi revogado um benefício seu, o INSS pode te cobrar você mais rapidamente aquele que ele entende como foi pago fora do normal, né, gente? Foi um erro, é erro deles, mas é você que vai ter que pagar a conta, literalmente. Esse que é o grande problema aqui. O INSS fazia descontos do benefício pagos indevidamente, baseado em normativas internas, ou seja, sempre houve esse tipo de situação. Agora a medida provisória 871, que o governo autoriza legalmente, ou seja, o governo está legalizando a cobrança, né? É complicado, né, gente, essa situação. Ou seja, antes o INSS já fazia internamente esse tipo de cobrança, mas a maioria das pessoas não pagava porque a justiça acabava derrubando. Porque se é erro do INSS, não tem por que o segurado devolver esse dinheiro. E agora não. Pela essa instrução normativa 101, é legal, é lei. O INSS pode fazer tranquilamente. Olha, com a instrução normativa 101, afirma a advogada, né, Adriana Bramante, né, gente, se eu não me engano, isso, a doutora Adriana Bramante, afirma a advogada alguns pontos que constam na MP 871, que já estão sendo implementados, ou seja, que já estão ocorrendo. E os benefícios devem ter atenção redobrada. É preciso manter em mão a documentação
atualizada que comprove, né, gente, a necessidade do recebimento do benefício, como dossiês médicos e exames, por exemplo, para o caso do INSS chamar o segurado para o pente fino. Gente, aqui há bastante divergência, que alguns acham que o governo vai chamar só aquele que há indícios de irregularidade, né? Eu li a instrução normativa, duas delas que já foi feita, né? Mas só que a MP 871 diz o contrário. Agora nós temos que ficar atentos para analisar o desenrolar desses fatos. Olha, gente, as cobranças já começaram. Por exemplo, uma segurada de 59 anos, moradora do Parque Santa Madalena, em São Paulo, está sendo cobrado um valor de R$14 mil, referente à concessão de dois benefícios. Um era auxílio-doença e o outro auxílio-acidente. O Instituto alega que pagou indevidamente esses benefícios cumulativos, mas ambos têm fatos geradores diferentes, como Adriana Bramante, que representa a segurada do INSS. Ou seja, a mulher já foi convocada e está tendo que se defender. Em outro processo, gente, o segurado já está sendo descontado da aposentadoria o percentual de 30% para devolver ao INSS o valor que eles entendem indevido. Percentual este que também é discutível, uma vez que o regulamento da Previdência prevê desconto de no máximo 30%, diz Bramante. No caso do aposentado de 59 anos de Mauá, também de São Paulo, o INSS alega fraude na concessão de benefício e cobra o pagamento do que foi pago, ou seja, R$162 mil. Esse segurado, caso já demos entrada na ação e aguardamos a decisão, diz a doutora Adriana Bramante. Só para você ter uma ideia, gente, aqui na matéria trouxe três situações, né, onde o INSS já está cobrando o segurado via MP 871 em cima da normativa 101 que regularizou isso, veio dar, digamos, amparo legal ao INSS cobrar isso do aposentado. E o que vai fazer? Imagina você, já está apurado para viver, para pagar suas contas no dia a dia e de repente ter que devolver um valor de R$162 mil à Previdência Social. Para quem não é aposentado, para quem assiste de fora, parece que é bonito fazer, o INSS está fazendo justiça. Agora eu queria ver a pessoa viver uma situação dessas, né, gente? O governo Bolsonaro também quer revisar, gente, benefícios pagos pela Previdência que tem um caráter trabalhista, como auxílio-doença, acidentário e tributário, quando prevê o desconto do imposto de renda, alerta o advogado Rodrigo Langoni, especialista em direitos da Previdência Social. De acordo com ele, nesses casos é de suma importância que os beneficiários que tenham doenças graves mantenham toda a documentação médica atualizada. Ou seja, aquele segurado do INSS, gente, que hoje ele se aposentou por incapacidade e não continuou fazendo tratamento, gente, infelizmente, mesmo que ele saiba que pouco vai adiantar, está indo em médico, comprando esse monte de remédio, que sabe que não vai ter melhora algum, mas ele vai ter que estar indo, por quê? Para ter laudos e exames sempre atualizados, porque senão o risco de perder o benefício se torna muito grande. Olha, também entraram, gente, nessa normativa 101, o período de carência, pensão por morte, auxílio reclusão, salário maternidade, certidão de tempo de contribuição, benefício de prestação continuada, trabalhador rural e descontos para associações. Ou seja, é muito ampla a normativa 101 que de fato vai acabar fazendo um reboliço na vida dos segurados. Eu ainda creio, eu acredito e espero que o governo, se caso vier a convocar as pessoas, que convoque aqueles que eles acharam irregularidade, que a pessoa tenha o amplo direito à defesa, que isso, gente, é constitucional. Ou seja, o Bolsonaro e a sua equipe econômica não pode passar por cima disso. Ou então, se vai passar por cima da Constituição, por que não joga ela no lixo de uma vez? Olha, gente, o segurado que for identificado como suspeito pelo INSS será notificado por meio de aviso, ou pelo banco ou por carta, e terá 10 dias para entregar documentação. Caso seja aceito, o segurado continuará recebendo. Caso não seja, o pagamento será suspenso pelo INSS. O segurado ainda, gente, depois que o benefício for suspenso, ele terá um prazo de 30 dias para recorrer. É importante não deixar passar o prazo de defesa que é dado pela carta. E após a resposta, caso a defesa não seria deferida, o segurado poderá entrar em recursos ou procurar um advogado especializado, pois talvez seja necessário uma ação judicial. Gente,
é óbvio que eu aconselho você, se você cair na malha fina do pente fino, vá, gente, faça defesa interna ali no INSS, né? Mas geralmente é muito difícil você conseguir reativar o seu benefício usando esse meio. Aí o certo mesmo é levar na justiça e tirar, gente, no preto e no branco, aquilo seu direito que é devido, né? Lutar até o fim de tudo. Olha, gente, a cobrança do dinheiro pago por decisão judicial que depois é revogada tem sido debatida há anos na justiça. Inclusive o caso está sendo decidido atualmente no STJ. O entendimento atual dos tribunais é que se o erro foi do INSS e o cidadão não fraudou nenhum documento, não há porque ele devolver o dinheiro. Engraçado, né, gente? A maioria dos advogados que eu conheço diz que o governo não poderia fazer, por medida provisória, por exemplo, uma lei, uma normativa, quanto ao INSS, por exemplo, devolução de dinheiro. Isso aí deveria se passar pelo crivo do Congresso Nacional para ver se isso é legal ou não, porque senão vai continuar essa judicialização a todo tempo. Gente, é muito complicado, o pente fino está em andamento, é óbvio que fazendo convocação ainda a gente não se vê, mas a matéria foi clara, foi explícita, a cobrança de benefícios, digamos assim, que você teve uma tutela antecipada, uma liminar de tutela antecipada, você recebeu por 5 anos, mas de repente a própria justiça revoga essa tutela, ou mesmo o INSS recorreu e a justiça, digamos, e teve ganho de causa sobre isso, você vai ter que pagar. A instrução normativa 101, gente, não deixa brecha, não há dúvida nenhuma. A devolução tem que ser feita imediatamente. Ou seja, mesmo que se você não receba o benefício, você vai ter que arcar de alguma maneira para tentar cobrir aquilo que você ganhou do INSS. Se caso você já está aposentado e mesmo assim alguma coisa foi ilegal que você tem que devolver o INSS, ele vai cobrar mensalmente do aposentado. Só que a lei é clara, o INSS não pode cobrar a mais do que 30% na folha de pagamento. Tem gente que infelizmente, se esse pente fino se tornar lei, vai continuar a passar o resto da vida pagando dinheiro ao INSS. Gente, eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.